A série Black Mirror trouxe de volta em evidência um gênero que andava meio esquecido, as distopias. Se uma utopia é uma história de ficção em que a razão é usada para construir uma sociedade ideal, não construída sobre dogmas ou mitos, numa distopia, a razão é usada justamente para manter a desigualdade através da violência ou do controle social. Em Black Mirror, isso quase sempre acontece através da tecnologia. No cenário que a gente está vivendo agora, esse gênero é mais importante do que nunca, principalmente as obras de 3 autores. Bom, o vídeo de hoje é sobre distopias. Em 1953, Ray Bradbury publicou Fahrenheit 451. O motivo do nome é que 451 graus Fahrenheit é a temperatura de combustão do papel. Sim, um dos pontos-chave dessa distopia é o abandono da leitura e da arte. Seria proibido ter livros em casa, e se eles fossem encontrados, seriam queimados. Todas as casas teriam monitores de TV que interagem com as pessoas e ocupam quase todo o tempo livre delas. Segundo uma das personagens do livro, qualquer pessoa que conseguir montar e desmontar uma TV vai ser muito mais feliz do que uma pessoa que tentar medir e comparar o universo, que não vai ser medido e comparado sem que a pessoa se sinta bestial e solitária. A principal crítica do livro é justamente sobre como a indústria cultural poderia substituir a arte e a filosofia. O departamento que incinera os livros raramente precisa fazer isso. As pessoas decidiram que não querem mais ler por vontade própria. Já em 1949, George Orwell lançou seu livro 1984, sobre um futuro hipotético para aquela época em que ele vivia. Diferente de Fahrenheit 451, o regime de 1984 é completamente totalitário e repressivo. O governo controla toda a informação, monitora as pessoas 100% do tempo e é capaz até de controlar o pensamento. Para explicar como isso é possível, a gente tem que colocar um pouco de contexto histórico. O autor parte da premissa de que desde o Neolítico, a humanidade é dividida em altos, médios e baixos. Essa seria a estrutura básica da sociedade e nunca foi alterada. O objetivo dos altos é continuar onde eles estão. O dos médios é trocar de lugar com os altos. Já os baixos geralmente não têm nenhum objetivo porque estão na maioria do tempo com uma carga muito grande de trabalho e raramente têm uma visão do mundo fora desse cotidiano. Mas quando eles têm, o objetivo é abolir as diferenças entre as classes e criar uma sociedade onde os homens sejam iguais. De tempos em tempos, os médios conseguiriam o apoio dos baixos e começariam uma revolução sob o pretexto de igualdade e liberdade para tirar os altos do poder. Eles tomariam o lugar dos altos e continuariam explorando os baixos até que outra revolução começasse. Do ponto de vista dos baixos, nenhuma mudança histórica ou revolução teria significado mais do que uma mudança no nome de seus senhores. Esse padrão cíclico da estrutura social já foi observado por alguns pensadores. Alguns até concluíram que a desigualdade é a lei inalterável da vida humana. Mas, segundo George Orwell, em certo ponto, isso deixou de ser verdade. Enquanto que no passado, a desigualdade foi o preço da criação da civilização, em um tempo pós-revolução industrial, com a produção mecanizada, deixou de existir a necessidade real de desigualdade. As pessoas já não precisavam mais viver em classes sociais diferentes. Isso significa que, para os altos, a igualdade deixou de ser algo impossível para virar um perigo que deveria ser evitado. Para manter o privilégio sobre as outras classes, era necessário, de alguma forma, criar uma hierarquia permanente. E é exatamente isso que foi feito na história. Tendo riqueza e privilégio, o partido conseguiu impedir que surgisse uma revolução de médios para tomar o poder. Na lógica do partido, o passado só existe em documentos e na memória humana. Então, se ele destruir ou alterar os documentos e matar ou enlouquecer as mentes que lembram do que aconteceu, o partido controla o que aconteceu no passado. Photographs about which you've had hallucinations, which you believed you held in your hand, they never existed. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Por outro lado, se a produção é mecanizada, com certeza vai ter excedente de produção. E esse excedente não pode ser convertido em melhora do padrão de vida ou da educação. Se isso acontecesse, as massas criariam consciência política e haveria insatisfação popular. A resposta que o partido achou para esse problema foi a guerra. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. O ato essencial de guerra é a destruição, não de vidas humanas, mas de recursos do trabalho humano. Ela é a forma perfeita de colocar a população em uma escassez constante de recursos, ao mesmo tempo em que uma mão de obra muito grande é usada na produção de armas de guerra, que provavelmente nem vão ser usadas. Além disso, a guerra proporciona um estado constante de nacionalismo e ódio irracional ao inimigo. Um adversário de guerra funciona como um ponto para direcionar a insatisfação popular. Claro que deve ser proibido qualquer contato da população com o inimigo, já que esse contato mostraria justamente que são seres humanos normais como todo mundo. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. Por último nessa lista, o inglês Aldous Huxley publicou o seu clássico Admirável Mundo Novo. Nessa realidade, todas as pessoas seriam pré-condicionadas biológica e psicologicamente a viverem em harmonia com as regras da sociedade. Relações familiares, amor romântico e monogamia deixariam de existir. Assim, emoções fortes demais que pudessem acabar em dor ou sofrimento praticamente não existiriam.
Diferente de 1984, em que o controle é exercido pela repressão e pela violência, na obra de Huxley esse controle é exercido pelo prazer. Não há tortura ou controle da informação porque não é necessário. A cultura humana e a informação são afundadas num mar de entretenimento superficial. A arte, a filosofia e a ciência também deixam de ser praticadas. Segundo o líder do regime do livro, da mesma forma que um carro precisa de aço, a arte precisa de instabilidade social. Manifestações artísticas como o samba, o blues e o hip hop nasceram na dor e na desigualdade, e não poderiam existir em uma sociedade constantemente entorpecida pelo prazer. Tanto Bradbury quanto Huxley e Orwell previram um futuro de alguma forma. Assim como 2 mais 2 pode ser 5 se partir do zero, o aquecimento global pode não existir se grandes lideranças mundiais decidirem isso e os dados oficiais sobre a poluição e a temperatura forem alterados ou manipulados. Da mesma forma, uma população pode ser condicionada a criar ódio irracional a uma minoria ou etnia diferente. Ou a sociedade pode ser bombardeada com um mar de informação inútil e superficial diariamente, e simplesmente não se importar com filosofia ou política. All we know is fake fodder and buying shit. That's how we speak to each other, how we express ourselves as buying shit. Mesmo sendo muito diferentes, o recado que Black Mirror e as obras desses autores deixam pra gente é basicamente o mesmo. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. E se alguém pudesse me ouvir, se eles pudessem ver o que eu vi. Bom, meu nome é Otávio e esse foi mais um vídeo do projeto Quadro em Branco. Eu acabei lendo de novo os 3 livros para escrever esse vídeo, e os 3 são realmente muito bons. Então, fica a recomendação aí. Aliás, deem uma olhada na música De Volta para o Futuro sobre distopias do Fábio Braza. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.